Abandonar o passado faz parte do processo de perdão. Toda vez que você se prende à ausência de perdão no seu presente, você se prende a um passado do qual Deus já decidiu libertar você. Você não precisa mais ficar preso a esse passado. Você precisa se desvencilhar do passado. Olá, meu irmão, minha irmã, eu sou o pastor Henrique e eu estou muito feliz de ter você aqui em mais um episódio da série Cultura do Perdão. Hoje nós vamos falar sobre um tema crucial: abandonar o passado, destruir a dor do passado e conseguir olhar para o nosso futuro. Você está preso a algo que você já deveria ter deixado para trás? Quero que você pense nisso enquanto você escuta esse vídeo. É tempo de romper as correntes e caminhar para aquele novo do que Deus tem para você. Eu tenho 2 textos bíblicos que eu quero compartilhar com você ao longo desse vídeo. O primeiro é o que está em João no capítulo 5. Você já deve ter ouvido falar do homem ao lado do tanque de Betesda. Esse homem era paralítico, ele tinha uma dificuldade de andar e ele estava ao lado do tanque de Betesda, que era um lugar onde um anjo vinha dos céus, ele movimentava as águas e o primeiro homem, a primeira pessoa que entrasse ali naquele tanque, ele seria curado da doença que ele estivesse. E por muitas vezes aquele homem esteve lá e a Bíblia diz que por 38 anos ele ficou ali naquela posição, naquele local, nas redondezas daquele tanque, aguardando algo vir sobre a vida dele. Amados, não entenda errado aquilo que eu quero dizer, mas 38 anos é muito tempo para uma pessoa ficar parada em um lugar e principalmente ficar remoendo a sua dor, remoendo a sua dificuldade, sem buscar uma outra alternativa, sem buscar uma transformação. Um momento em que Jesus chega para ele pela primeira vez, Jesus se manifesta e, amados, eu aprendi que é impossível nós permanecermos as mesmas pessoas quando Jesus cruza o nosso caminho. O momento que Jesus chega até ele, ele pergunta: você quer ser curado? Você quer ter a sua vida transformada? E a resposta dele foi uma resposta muito mais voltada ao passado e à dificuldade dele do que à glória de Deus que estava manifesta diante da presença dele. Ele diz assim: eu não tenho quem me carregue para dentro do tanque. A resposta dele foi cheia de desculpas. Ele não conseguia mais crer, ele não conseguia mais ter fé para o seu futuro, ele não conseguia nem olhar para o amanhã dele. E a fé, ela foi paralisada por causa do trauma que ele estava vivendo. O tanque, ele representa essa religiosidade morta, uma religiosidade que ela não tem poder de te mover, algo que não tem poder de te fazer ser transformado, onde todos esperam um milagre, mas ninguém se move pela fé. Jesus é o movimento, ele é a água viva. Quando ele chega, a espera tem que acabar, meu irmão. E a pergunta é: o que na sua vida hoje está parado? O que na sua vida você já se conformou? O que você aprendeu a conviver com a dor? O que você se limita sem tentar buscar uma transformação, sem tentar buscar uma melhora para você? Qual área da sua vida está dependendo da sorte de você estar lá no tanque no momento certo, em vez de uma fé genuína e consciente em Jesus? Não espere o movimento. Jesus é a direção da qual você precisa se mover. Nas mesmas palavras de Cristo para esse homem: levante-se e ande, levante-se e tome a sua posição. Seja o movimento, amado. Não espere mais que algo se mova, não espere mais a boa sorte das coisas aqui do mundo. Esse homem, amados, eu preciso te contar o final dessa parte da história. Esse homem, ele nunca entrou no tanque. E sabe por que ele nunca entrou no tanque? Porque quem vive com Jesus não depende da loteria da vida. Quem vive com Jesus não precisa aguardar uma sorte, simplesmente está no movimento correto. E eu quero levar você também aqui, amados, a repensar sobre as prisões mentais de um ciclo de vitimismo nas nossas vidas. Algo que nós podemos visualizar na vida desse homem é que ele estava vivendo baseado na autocomiseração, como um cárcere invisível e o cadeado estando por dentro ainda de onde ele estava. Muitas vezes o passado ele nos paralisa mais do que qualquer enfermidade física. O homem do tanque, ele se esconde atrás das suas desculpas. E assim muitos vivem, culpam tudo, todos, menos a si mesmos. Eles culpam a origem que eles vieram, a escola que eles estudaram, a casa que eles moraram, a família com que eles cresceram. Mas infelizmente eles não conseguem ver dentro deles a capacidade para uma transformação. Mateus 11:28 é o momento que Jesus oferece descanso para nós. Ele diz:
tome sobre si o meu jugo e o meu fardo, que é leve. Jesus é o Deus que troca o jugo e que está aqui conosco. Ele veio para que nós possamos encontrar descanso na presença dele. Ele veio para que nós possamos encontrar saída na presença dele. Você não precisa carregar o seu jugo sozinho. Jesus, ele tem o desejo de aliviar o seu fardo. Ele tem o desejo de aliviar o seu jugo. A cura exige movimento, uma decisão, uma atitude. O segundo texto que eu quero compartilhar com você também está no Evangelho de João, mas no capítulo 4 nesse momento. Uma mulher conhecida como a mulher samaritana. Uma mulher que ela foi buscar água ali com um cântaro e ela encontra Jesus no meio do caminho. Jesus pede a ela que desse água para ela beber e ela muito constrangida por aquele momento, porque ele era um judeu, um homem que não deveria estar se relacionando com um samaritano, muito menos uma mulher, e ela se constrange naquele momento. E Jesus, ele diz assim... me dá de beber. E ela fala assim, você não tem como pegar a água. E ele diz, se alguém beber da água que eu tenho para dar, não terá mais sede. E Jesus, ele não estava falando de uma água que ela foi buscar naquele poço. Jesus estava falando da água da vida, a mesma água que movimentou a vida daquele homem. Ele queria movimentar a vida desta mulher. E eles começam a conversar ali. A mulher, ela percebe que ele falava da parte de Deus. Ela até o reconhece como um profeta. Mas ela tem as suas questões, ela tem as suas desculpas. E Jesus traz para ela uma realidade. Ele diz assim, você já teve alguns maridos aqui. Você tem um problema de relacionamento. E este marido que está com você, ele não é o seu marido. Esse atual que você está, esse relacionamento que você está, ele não é um relacionamento correto. E Jesus está apontando para ela essa situação da qual ela precisava se libertar. Nós não conhecemos aqui a profundidade dos problemas de relacionamento, mas que eles eram claros na vida dessa mulher. Então Jesus, ele evidencia isso na vida dela, não para condená-la, mas muito pelo contrário, para libertá-la disso. Eles têm uma conversa sobre a verdadeira adoração e Jesus a ensina que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. No momento que aquela mulher reconhece que ela necessita de salvação, Jesus se apresenta a ela como Salvador. Ela diz assim, quando o Messias vier, nós vamos entender todas as coisas. E Jesus diz, sou eu que falo com você. No momento que ela diz, eu preciso do Messias, ele se apresenta como Messias. No momento que ela diz, eu preciso de perdão, ele se apresenta como perdão, como salvação, assim como você pode fazê-lo nesse momento. Ela tinha uma dificuldade extrema em se perdoar ali naquele momento, e ela resolve abandonar o seu cântaro. Ela levou um recipiente para pegar água e ela voltou sem esse recipiente. Ela deixou ali de lado. Ela foi em um horário inusitado, ela foi ao meio-dia com um calor muito grande naquela região e naquela época, para que ela pudesse se esconder. Ela foi no momento ali onde o sol estava mais forte no dia, na maior dificuldade para que ninguém a visse, mas ela foi vista por Jesus. Mesmo enquanto ela se escondia, Jesus desejou encontrá-la. O cântaro, ele representava a sua vida de pecado, seus julgamentos, a sua dor, as suas fugas, e ela abandona tudo ali diante de Jesus. Ela perdoou a si mesma, ela se perdoou por aceitar as migalhas de amor que o mundo entregava para ela. Ela disse que ela não desejava mais nenhuma migalha porque ela percebeu o tamanho do amor de Jesus. Ela foi curada por dentro e passou a levar cura. Perdoar é abandonar a velha narrativa e escrever uma nova história com Jesus. Eu quero te chamar para essa mudança, eu quero te chamar para essa transformação. A graça nos dá mentalidade de conquistadores e não mais de pedintes. Ela começa a contar para a cidade toda: venham e conheçam aquele homem que me disse tudo quanto eu tenho vivido, ele é o Filho de Deus. E ela começa a pregar, ela começa a ministrar. E eu quero te perguntar nesse momento: qual é o seu cântaro? O que é aquilo que você está se apegando com todas as suas forças para que você se esconda? O que é o passado do qual você tem se escondido nesse momento e se apegado tão profundamente? O que você precisa abandonar nesse momento?
Seja a vergonha, seja o vitimismo, seja a religiosidade que te paralisa, o medo de tentar de novo, a angústia, as dificuldades com as outras pessoas. Hebreus 12:1 diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Amados, eu quero te trazer aqui uma conclusão muito breve sobre esse raciocínio para que nós possamos orar juntos. Em primeiro lugar, não olhe mais para trás. A presença de Jesus te coloca em movimento. Ele levanta você para que você ande. Nós fomos chamados para oferecer ajuda e não mendigar socorro. A autocomiseração é o cântaro de quem não crê na libertação. Muitas dessas libertações das quais Deus já planejou sobre nós. Deus já rompeu os jugos, Deus já despedaçou todas as coisas. E nós estamos aguardando, nós estamos esperando que algo mais aconteça. Jesus, ele não quer saber da sua limitação. Jesus, ele não corresponde à sua limitação, mas ele corresponde à sua fé. Jesus, ele não corresponde à sua voz de minimização, mas ele corresponde a uma voz de fé. Então eu quero te encorajar nesse momento. Não importa o tamanho da sua fé, importa que você a coloque em prática. Não importa aquilo que você está enxergando agora, importa que a sua fé seja aplicada para uma transformação. Perdoar é abandonar a velha rota para trilhar um novo caminho de salvação. Então ora junto comigo, meu irmão. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor toque essa vida, que o Senhor toque, Senhor, esses corações que me ouvem aqui nesse momento, que uma paz que excede todo o entendimento comece a tocar os teus filhos aqui agora e que eles possam abandonar o seu passado por a sua própria escolha, Senhor, deixando essas coisas de lado, deixando o passado onde ele deve ficar lá atrás e que o futuro deles não seja afetado pela falta de perdão. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.